Você se considera cheio do Espírito? Se você não sabe o que é ser cheio do Espírito, é você manifestar o fruto do Espírito. Você está cheio desse fruto, ao qual as suas ações mostram, revela o que está cheio, o que mais tem em você, o que está transbordando, porque tudo que está cheio, ou ele está ali no limite, ou ele chega a transbordar. Imagine uma caixa cheia sem boia e está caindo água. O que acontece? Ela vai transbordar. Mas quando ela tem a boia vai permitir que pare de cair, né? A água quando está cheia para que não transborde. E sabemos, eu e você, que o nosso Deus, que ama que nós venhamos distribuir aquilo que temos, que não sejamos egoístas, Ele quer que a gente transborde da glória dele. Então, ser cheio do Espírito é ser cheio de bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, alegria, o gozo, né, que vem do Espírito. Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, ele vai dizendo sobre manifestar a obra da carne ou a do Espírito. Então, se eu estou cheia da carne, eu vou manifestar as obras da carne, eu vou manifestar a ira, eu vou manifestar o ódio, o rancor, a raiva, a promiscuidade e todas as outras demais coisas. Mas se eu sou cheia do Espírito, se eu estou cheia do Espírito, eu vou manifestar o fruto do Espírito, que, como eu falei, é o gozo, a alegria, a paz, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas nós não somos condenados. A gente tenha toda essa liberdade de tomar decisões. A liberdade de a gente tomar decisões com a nossa mente clara, se enchendo do Espírito. Então, para me encher, eu preciso de espaço. E para mim ter espaço, eu preciso esvaziar o que estiver cheio. Então, eu tenho que me desvaziar. Tenho que me desvaziar de mim mesma, para que eu possa me encher de algo novo, para que eu possa preencher o meu ser. Então eu começo a me despir de mim mesma. Então eu tiro aquele espaço que estava cheio de orgulho, eu tiro. Aquele que estava cheio de mágoa, eu libero perdão. Eu abro espaço para gratidão, para o amor, para a presença do Senhor, para que Ele me preencha. Então eu começo a abrir mão do orgulho, eu começo a abrir mão de ter razão, eu começo a abrir mão da minha justiça própria. E quando eu começo a abrir mão de mim mesma, o Espírito começa a tomar o lugar que eu esvaziei. E ele começa a preencher, e ele começa a crescer em nós. Uma das coisas que nos faz acabar nos embriagando com coisas, né? Porque talvez você não se embriague com o vinho, você se embriague de muito conteúdo na internet, você se embriaga de conversações em roda, você se embriaga das notícias desse mundo, você se embriaga de coisas, de desejos que não condiz, porque muitas das vezes estamos distraídos. Eu vou só olhar isso aqui na internet. Daqui a pouco você está desejando o que o outro tem. Você está se questionando porque você não tem o que ele tem. Você está se sentindo menor. Você já está começando a questionar os planos de Deus, aquilo que Ele tem para você, porque você se distraiu do seu foco, que era buscar estar cheio, estar mais próximo de Deus, estar perto dele. Então, quando a gente se distrai do propósito, quando a gente se distrai daquilo que realmente precisamos buscar, daquilo que precisamos nos preencher, a gente acaba se enchendo de outras coisas, se enchendo de fofoca, de contenda, de busca por coisas que nem faz parte do propósito de Deus para sua vida. E então a gente precisa nos manter no foco, saber para onde estamos indo, para onde você está indo, onde você quer chegar, em buscando primeiras coisas que vêm do alto. Quando a gente tem essas metas bem estabelecidas, é mais difícil a gente se distrair, a gente perder o foco. E quando de vez se encher das coisas que vêm de Deus, estamos se enchendo das coisas que vêm da onde? Desse século.
Essas coisas que a gente vê na terra. Então, não se distraia. Não se distraia, porque isso vai te afastar do seu propósito. Isso vai fazer só você se encher das coisas que vêm desse mundo. E quando a gente se enche das coisas que vêm desse mundo, a gente acaba se moldando às coisas desse século. Aí a gente sabe que o apóstolo Paulo já vai dizer o quê? Não se amoldeis às coisas desse século. Não faça o que está todo mundo fazendo. Não faça o que os seus amigos fazem no trabalho só para você se sentir aceito. Não faz aquilo que você vê na escola, em casa, no meio dos familiares, que você sabe que não agrada a Deus, só para se sentir pertencendo àquele lugar, para se sentir aceito. Não faça. Não se amolde às modinhas, às coisas que o mundo diz que é normal, às coisas que o mundo diz que tá tudo bem, que é assim mesmo. E às vezes ainda usa com desculpa porque as coisas mudaram, os séculos mudou. A roupagem, ela pode até ter mudado, mas o fundamento, os princípios, aonde aquilo quer levar, é os mesmos, é a mesma coisa. Aos desejos da nossa carne, é fazer aquilo que nos afasta e não nos aproxima de Deus, é fazer aquilo que me agrada, mas não agrada ao meu Senhor, e com isso a gente vai se distanciando. Então, não se permite amoldar. A palavra já diz, a alegria buscada no vinho vai te levar para a sexualidade, vai te levar para os desejos que está aí na sua carne, vai te levar a pecar contra aquele que tanto te ama, que tanto ama você, que chegou ao ponto de mandar o seu próprio filho, o próprio filho também de aceitar vir por nós. Então, precisamos estar atento, não se embriagando com as coisas desse século, porque quando a gente se embriaga com as coisas desse século, com as facilidades, com as conquistas, não é que você não possa conquistar, mas isso não pode ser a sua prioridade, porque quando se torna a sua prioridade, toma todo o seu coração e te afasta do seu Senhor, te afasta daquele que tanto quer o melhor para você. Então, não se amolde, não se distraia com as coisas desse século. Se você se distrair, você vai acabar se moldando. Quando você vê, você está fornicando, você está fofocando, você está enganando, você está caluniando, você tá tirando proveito das coisas das pessoas, você tá pisando no outro, você tá deixando que o seu egoísmo, o seu ego, o seu orgulho fale mais alto, então você vai se encher de você, não do Senhor. E o que nós precisamos é nos esvaziar para que Ele nos preencha. E como eu consigo isso? Como que eu me preencho do Senhor? Não sei se você já ouviu, mas a própria ciência vai dizer que você se torna semelhante às 5 pessoas que você anda próximo, aqueles que estão no seu rol ali mais próximo. Você acaba imitando, você acaba ficando igual. Então, o que eu te aconselho é: ande com o Senhor, ande com o Espírito Santo, ande com tudo aquilo que Ele representa, que Ele é, e isso vai te trazer o quê? Mais para perto, mais próximo dele. Você vai estar ali mais parecido, porque se a gente se torna com quem a gente anda perto, se você começa a andar com ele, e como que eu faço para me aproximar dele, andar mais perto dele? Uma oração. Comece por uma oração. Mas não uma oração como pode ser mecânica, não uma oração porque você ouve o outro falar, não uma oração religiosa. Oração é falar, é uma conversa, você fala, você ouve. Assim como você está me ouvindo, assim como você conversa com seus amigos, com seu familiar, conversa com ele, sabe? Senta, conversa, ajoelha, conversa, pai, vem. Você pode falar do seu jeito. É claro que eu não vou falar para você extinguir esse momento de reverência, de se ajoelhar. Porque quando você se prostra, você fala assim, tô aqui totalmente, eu tô totalmente entregue. Mas você também pode ter momentos de você estar aqui, sentar no seu sofá, na sua cadeira, na sua mesa, e fazer uma refeição com ele, conversar com ele, abrir totalmente seu coração. Você sabe, leve, isso é uma conversa leve, sentar e só simplesmente falar do Senhor.
com o Senhor, falar do Senhor, não, falar com o Senhor. Isso é uma forma muito, como é que eu posso dizer? Você vai ganhar o quê? Intimidade com a pessoa, o quê? Se relacionando, conversando e assim é com Deus. Por meio da palavra. Às vezes, hoje em dia, né, vamos botar aí, você conhece alguém, você pega a rede social daquela pessoa, você quer conhecer mais daquela pessoa, o que você vai fazer? Você vai olhar a rede social. Se você ainda não me conhece, está passando a me conhecer através desse vídeo, você vai entrar no meu canal, vai ver os outros vídeos. Talvez você vá lá no meu Instagram, já vai dar uma olhada no que eu posto, como é que é a minha vida. Você vai me conhecer mais. Você vai estar mais familiarizada comigo. Então, quando você conhece alguém, você passa a visitar, vai na casa, você começa a conversar com aquela pessoa, você começa a criar uma intimidade com aquela pessoa. E a mesma coisa é através da oração, da leitura da palavra. Você começa a se relacionar com o Senhor por meio da palavra. Você começa a conhecer quem Ele é, o que Ele gosta, o que Ele faz. É algo assim, sabe, que você vai ficar assim maravilhado, porque a palavra do Senhor, ela tem uma profundidade. Parece que cada vez que você lê, você está vivendo algo novo, você está conhecendo um pouco mais. Aquilo que você já leu 10 vezes, você vai ler, parece que você nunca leu antes. Tem essa maravilha contida na palavra. Então, quer conhecer mais a fundo o seu Deus? Busca na palavra, busca na leitura. Você também pode jejuar. O jejum, eu falo por mim mesmo, que o jejum para mim me trouxe muito domínio próprio. Eu não estou falando das coisas sobrenaturais que muitos vivem ou vê. Não estou dizendo que isso não acontece, acontece sim. Duas coisas que me chamam muita atenção no jejum, particularmente quando eu faço. O primeiro é o domínio próprio. E o segundo, que muitas das vezes o Senhor me revela quem eu sou. Revela o que eu preciso mudar, revela o que está aqui dentro. As raízes, sabe? Porque às vezes a gente não percebe essas raízes, às vezes a gente não vê aquilo que tá lá, que precisa ser arrancado, tirado. E quando a gente vai pro jejum, parece que, uau, ressalta, sabe? Na nossa cara para que a gente venha mudar. E assim é também com o domínio próprio. Você vai ter vontade, mas você vai falar, não vou comer, não vou ceder. Então, para mim, o jejum gera muito. Então, é minha, é sua, é nossa responsabilidade nos encher do Espírito. Então, vamos só passar aqui rapidinho. Você precisa se esvaziar para que tenha espaço. Você precisa estar atento, não distraído, para não se amoldar às coisas desse século. Então, e orar, ler a palavra, jejuar, buscar alegria na fonte verdadeira, que é Cristo, que é a fonte de toda a nossa alegria. Ele é a própria alegria. Então, busque nele, não busque na bebida, não busque em pessoas, que é bom a pessoa, né, o relacionamento, a comunhão com pessoas, isso é muito bom para nos aproximar de Jesus, para nos fazer mais próximo dele, para que a gente venha, né, ter esses com amigos, mas a gente não pode depender do outro a nossa alegria. A nossa alegria depende de como nós estamos, olhamos e vemos Cristo. Então, se eu estou bem, se eu estou alegre, eu vou fazer também o outro alegre. Então, às vezes o outro está tão feliz, alegre, vem tentar me fazer feliz, mas se eu não estiver bem, ele não vai conseguir. Então, busca em Deus a verdadeira alegria, não nas coisas desse mundo, não nos prazeres. E para encerrar, eu vou ler os outros versículos que diz: cante hinos, não músicas de boteco. Essa mensagem é muito boa, né? Cante música que brota do coração para Cristo. Cante louvores por tudo, pois de qualquer situação pode surgir um tema para uma canção a Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, louve ao Senhor, glorifique Ele, seja mais grato e mais leve e busque a cada dia mais ser mais semelhante. Eu te espero no próximo vídeo e você não precisa esperar eu soltar o próximo vídeo. Busca aqui no canal, tem tantos vídeos parecidos, que se você gostou, se esse vídeo te aproximou mais de Cristo, tem muitos outros aqui. Então, busque se encher mais, busque mais conhecimento, como se aproximar mais. Busque a cada dia mais querer se aproximar. Seja aquele que escolhe
ser próximo. A gente sabe que dos 12, só relata que João deitou, inclinou a cabeça no colo de Jesus. Porque João quis essa intimidade, João quis chegar mais perto. Então, seja essa pessoa que quer chegar mais perto, que quer ser mais íntimo, que quer ser cheio e busca ser cheio todos os dias. Fica com ele e tenha um dia abençoado. Em nome de Jesus.